Hoje nós vamos ler o capítulo 20 de Gênesis do 1 ao 18. Capítulo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Capítulo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Capítulo 3. Deus, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Capítulo 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Capítulo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e impureza das minhas mãos tenho feito isto. Capítulo 6. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Capítulo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Capítulo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Capítulo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Capítulo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto, para fazer tal coisa? Capítulo 11. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Capítulo 12. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Capítulo 13. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo o lugar aonde chegarmos, dize de mim, é meu irmão. Capítulo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Capítulo 15. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Capítulo 16. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Capítulo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Capítulo 18. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amados irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre a fidelidade de Deus em meio às nossas falhas. Abraão, o pai da fé, era um homem de promessas e alianças com Deus. Mas nesta passagem, o vemos falhar novamente. Ele comete o mesmo erro que havia cometido anos antes no Egito, mentiu sobre Sara, dizendo que ela era sua irmã. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão ainda lutava com o medo. Temia que, por causa da beleza de Sara, o matassem para tomá-la. E esse medo o levou a esconder a verdade, mais uma vez. Mas o texto não mostra apenas a falha de Abraão, ele mostra algo maior. Que Deus é fiel, mesmo quando nós falhamos. E que Deus protege a promessa, mesmo quando o portador dela tropeça. Até os homens de fé podem falhar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abraão havia caminhado com Deus por anos, já tinha ouvido a promessa de um filho, visto o poder do Senhor e experimentado livramentos. Mas mesmo assim ele mentiu por medo. Isso nos mostra que a maturidade espiritual não elimina nossas fragilidades. Mesmo os mais fiéis podem ter momentos de insegurança, dúvida ou erro. Não é porque alguém errou que perdeu o favor de Deus. Deus não cancela uma promessa por causa de uma queda. O mesmo Deus que chamou Abraão não desistiu dele, mesmo quando ele tropeçou novamente. Deus não trabalha com perfeição, ele trabalha com transformação. Deus protege aquilo que prometeu. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás, porque ela está casada com o marido. Observe, Abraão mentiu,
Abimeleque pegou Sara, e ainda assim Deus interveio imediatamente. Por quê? Porque a promessa de Deus estava em jogo. Sara carregava no ventre o futuro da aliança, a linhagem que geraria Isaque. Antes que o pecado acontecesse, Deus impediu. Ele disse a Abimeleque: Eu te impedi de pecar contra mim. Isso é poderoso. Mesmo quando Abraão perdeu o controle, Deus continuou no controle. Há momentos em que Deus nos protege até de nós mesmos. Quando tudo parece estar fora do eixo, Ele move os bastidores, intervém, impede o mal e preserva a promessa. O erro de Abraão não anulou o plano de Deus, apenas revelou a grandeza da graça divina. A restauração vem através da intercessão. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher. O mesmo homem que errou, Deus o usa para orar e restaurar outros. Que contraste! Abraão mentiu e falhou, mas ainda era profeta. Deus não o rejeitou, Deus o restaurou e o fez canal de cura. Deus disse a Abimeleque: Rogará por ti, para que vivas, porque profeta é. Mesmo em sua imperfeição, Abraão continuava sendo o escolhido. Porque a vocação de Deus é irrevogável, Romanos 11,29. Talvez você tenha errado, fraquejado, mentido, temido, mas Deus ainda pode te usar. Ele não cancela sua chamada por causa de uma queda. Ele restaura, levanta e faz de você um instrumento de intercessão. O mesmo Abraão que trouxe o problema foi o mesmo que trouxe a solução. Isso é graça, pura e abundante graça. Conclusão. A história de Abraão e Abimeleque nos mostra 3 verdades eternas. Primeiro, os santos também falham, mas Deus não abandona seus filhos. Segundo, Deus protege sua promessa mesmo quando nós tropeçamos. Terceiro, a restauração vem quando voltamos a interceder e obedecer. No fim, Abraão orou, Abimeleque foi curado, e o ciclo da promessa continuou. Porque o plano de Deus não depende da perfeição do homem, mas da fidelidade do Senhor. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O medo pode nos fazer mentir, mas Deus pode transformar o medo em fé. Quando você errar, lembre-se, Deus ainda está trabalhando em você. A intercessão é uma porta de restauração, ore, mesmo depois de falhar. A fidelidade de Deus é maior do que as falhas humanas. Irmãos, eu peço um favor a vocês, que dê o seu like e compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem chegue em mais corações. Porque pode existir uma pessoa precisando ouvir uma palavra de ânimo vinda do Senhor. Então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.